Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e venho falar sempre das minhas experiências. E algo que me ajuda e que eu sei que com certeza vai lhe ajudar. Hoje eu venho falar de algo bem interessante e que muitas vezes a gente nem dá muito valor, mas é a questão dos símbolos. Tem até um livro que Carl Gustav Jung falou, O Homem e os Símbolos. E por que eu vim falar dos símbolos? Quando a gente quer alcançar algo, a gente nota muitas vezes uma dificuldade de mudar a nossa realidade. Por quê? Porque estamos tão acostumados com a realidade que a gente está vivendo que a gente perde, a gente se prende, não é nem se perder, mas a gente se prende nessa 3D, né, nessa terceira dimensão que a gente está vivendo, que a gente não consegue dar nenhum passo. Aí a gente, muitas vezes as pessoas fazem, como é que se diz, afirmações positivas, as pessoas procuram até fazer terapias, mas tipo técnicas, coisas de escrever. É claro que tudo que você fizer para lhe ajudar, com certeza vai mandar essa informação para o seu cérebro e você vai dizer que você está, de alguma forma, criando uma consistência para você estar o tempo todo ali buscando algo. A sua consciência, ela vai perceber isso. Mas, para você deixar uma versão que você está tão presa a ela, você já vive no automático e você quer de alguma maneira mudar isso daí. Eu até falei aqui sobre a questão de buscar o que te estimula, né? O que te realmente te motiva, aquilo que te motiva para você fazer algo, que te dá mais prazer. E também falei sobre a apreciação, porque as pessoas falam sobre gratidão e escrever sobre alguma coisa sempre no dia é muito importante, mas muitas vezes você está tão negativo na questão do que você está vivendo, a sua realidade, e você não percebe as coisas boas e abundantes que existem ao seu redor. Porque, como eu já falei aqui, existe um estudo sobre o cérebro que ele, de tanto você buscar as informações negativas, ele cria um viés para confirmar essa negatividade. Então, ele busca justificar o que você acredita. Então, imagine que você está buscando mudar alguma realidade. Isso em qualquer área, gente. Na saúde, na questão da... É lógico que na saúde você tem que ter a questão, quando a doença, gente, ela se instala no seu corpo, é porque já está buscando a própria cura. Ela está mostrando a você que algo precisa mudar. E você entendendo que você pode, de alguma maneira, trabalhar o hábito de cuidar do corpo. As pessoas não querem isso, tá, gente? Elas sempre procuram coisas fáceis, tipo remédio, algo que vai facilitar, de alguma maneira, o trabalho de buscar algo para mudar justamente o que fez você ficar doente. E por mais que a gente entenda que é muito importante uma alimentação boa, exercícios físicos, qualquer coisa que vai te impulsionar para você ter melhor saúde, você ainda busca algo fácil. E a questão da medicina, a gente procura o quê? Um remédio para curar aquela doença. É lógico, gente, que eu não estou dizendo aqui para você deixar de ir ao médico. Mas se você ficar o tempo todo tomando remédios para uma dor de cabeça, um mal-estar que você sente, uma enxaqueca, muitas vezes a pessoa tem um monte de sintomas e nem a medicina ela
vê que tem alguma coisa errada, ela diz, não, tem nada, isso aí é coisa da sua cabeça. Então, essas pessoas, elas sempre procuram algo, porque, sabe o que é isso? É a alma dizendo que não está aguentando viver nessa realidade que você está vivendo e que você está segurando. Essa resistência de você ficar onde você está. E vamos voltar agora para os símbolos. Eu estou falando aqui para você entender que o ser humano ele vai buscando alternativas para diminuir o trabalho que ele precisa fazer sozinho. Então, a questão é mais observar o que você precisa mudar. E os símbolos, como Carl Gustav Jung fala, ele diz que os símbolos, ele buscou muito estudar os símbolos arquétipos e o inconsciente. Os arquétipos é tudo que tem a ver, gente, que a gente percebe no mundo. Por exemplo, uma águia que tem aqui. A águia, ela tem a questão de, ela é grande, ela está no topo da pirâmide, ela tem os olhos, ela observa tudo de longe, ela tem uma força, ela decide criar novas oportunidades para a vida dela. Então, e quando você vê que nos Estados Unidos mesmo, o símbolo deles é a águia, você vê que eles percebem a questão do arquétipo, que é o poder que existe através da informação que temos dos animais ou de qualquer outra coisa. E eles utilizam justamente o que tem mais poder. Existe também a questão das deusas e mitologia, tem até o livro da mitologia, eu tenho aqui o livro da Bíblia da mitologia, que ele fala de várias histórias, deuses e mitos que envolvem a concepção do coletivo, do nosso inconsciente, aquilo que a gente tem com todas as pessoas. E, por exemplo, no Egito, as pessoas falavam de certos deuses e deusas, e em outras civilizações bem distantes, eles falavam de deuses que pareciam muito com o Egito, principalmente a mitologia grega, né, com a mitologia egípcia. E a diferença era muito grande na questão de espaço e tempo, de um para o outro. E se você olhar, analisar as informações que tinha deles, um retratava muito o outro. E eram as informações do céu, da energia, da força, né, a questão da mãe, do poder, ou também da guerra e de outras coisas também negativas. Mas o que Carl Jung vinha falando é que quando ele tratava os clientes dele, os pacientes dele, ele via que falando as pessoas não se abriam, as pessoas tinham bloqueios que não conseguiam falar o que estava sentindo. E aí ele começou a buscar os símbolos. E quando ele mostrava um símbolo, um desenho de alguma coisa, as pessoas começavam a abrir a consciência, tipo, o inconsciente, ele simplesmente observava aquilo e se abria. E isso vinha à tona. Então, o símbolo é muito importante. Como você utilizar o símbolo? Por exemplo, se você quer a questão da relação, um amor, para você ter uma vida melhor, se você já é casado, você precisa trabalhar, e você quer viver com essa pessoa, você precisa trabalhar a questão da energia de vocês. Trabalhar a questão da energia é deixar o ambiente sempre limpo, tá, gente? Nada de guardar coisas que você não utiliza, precisa jogar, porque quando o cérebro vê a simbologia das roupas e de coisas guardadas, quebradas, isso daí significa que algo está errado em você. Então, tudo que você... E você pensa que mesmo que não esteja o tempo todo você olhando, mas se você passou, o seu cérebro já captou. Não interessa, ali já viu, já sabe onde está, ele já percebe isso. Então, mesmo que você esconda, o cérebro ele já percebeu aquilo tudo. Então, tem que tirar aquilo que não presta, e sempre usar, se é questão da relação, sempre usar coisas em duplo, tipo, sempre se usar uma plantinha, um vasinho, usar dois abajures, você utilizar sempre
dois criado mudo, sempre em dupla, porque é um e o outro, então sempre em dois, tá? Você trabalhar a questão do o ambiente ficar limpo, como eu já falei, jogar o que não presta, deixar, por exemplo, botar uma imagem de flores com cores rosas, vermelhos, verde, para deixar a questão do amor e da paz no ambiente, né? Sempre algo que retrate algo bonito, tipo flores, um casal, uma paisagem bonita, sempre retratando algo de paz e de amor. E se você também quiser flores, também isso é simbólico, isso traz energia também da simbologia. Você colocar flores que tenham cores rosas, vermelho, orquídeas, isso também trabalha a questão da energia do amor. E se for para o lado da riqueza, do dinheiro, da frequência do dinheiro, você precisa deixar o símbolo, das coisas que você pode ter é um cifrão, né? Você deixar o cifrão, você deixar sempre algo, riqueza, palavras também, símbolos, coisas que você pode trabalhar na questão os elementos naturais, eles também são símbolos. Você coloca na sala, principalmente, deixar a parte dos elementos, né? A questão do ar, se você puder um incenso, ter também uma planta com um vaso. Se você tiver algo de prata, algo que brilhe, né, que tenha prata ou dourado, para simbolizar também a água, ou um aquário, uma fonte, é lógico, porque aí você vai trabalhar os elementos naturais, a terra, a água, ar e fogo. O fogo você pode utilizar candelabros, né? Pode ser candelabros embaixo, mas aí você vai ter que deixar acesos e o candelabro também no lustre, né? O lustre você colocar também aqueles lustres que tem as luzinhas, que como se fosse o fogo. E aí esses elementos todos ativados, isso vai trazer para você uma simbologia de que tudo está correndo bem. E aí você trabalha também o ambiente, deixar o ambiente sempre fluido, não muita coisa junta. Se as paredes estiverem estragadas, sujas, precisa limpar e cuidar e pintar para poder deixar o ambiente também para que ele respire e a estagnação da energia saia. Porque se você deixar estagnado, gente, aquilo parado, e isso também adoece. Você não precisa nem estar lá no ambiente. Isso vai trazer para você. Então, os símbolos é a questão da visão. O inconsciente, ele percebe as coisas mais simbolicamente do que propriamente do que a gente escreve ou fala. Mas, simbolicamente, se você tiver o tempo todo, por exemplo, uma águia, ela dá uma energia, ela é de poder, então você vai ter mais energia, você vai ter mais poder, você pode botar no ambiente de trabalho, ou você pode botar na sala, em algum lugar. Plantas também, né, usando a espada de São Jorge, que limpa, né, e purifica, asa milcuca e outras plantas que tem no Feng Shui. Você pode até estudar sobre o Feng Shui, que é essa questão da técnica do ambiente. Mas, por mais que você mude todo o ambiente, você precisa ter consciência de que você precisa mudar como você pensa sobre você. A questão de evitar reclamações, porque aquilo que você clama duas vezes, você está trazendo isso para você o tempo todo. Evitar e colocar isso em prática, gente. Não adianta fazer as coisas se não tem prática. Se você não for consistente com essas informações, você vai o tempo todo atrapalhar. Mas quanto mais você colocar símbolos, isso vai te ajudar, porque você vai observar aquilo em uma. Essa é muito simples e que você pode fazer, mesmo que você não tenha nada dessas coisas. Quando você se olhar no espelho, sorria. Independente do que você esteja passando, mas você vai sorrir. Para que isso, o cérebro, ele perceba que você está
feliz. Isso daí vai trazer endorfina. A informação que você vai dar é que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. E o sorriso vai ser o melhor. Tem até técnicas de pessoas que ficam rindo para se sentir melhor, para melhorar. Tem até estudos sobre isso, né? Sobre o sorriso. Mas eu não estou falando nem sobre isso, estou falando de você se olhar no espelho e sorrir diante de qualquer coisa. Durante o dia, o quanto você puder sorrir, faça isso, que você vai ver que você vai mudar a sua bioquímica e isso vai melhorar e acelerar o seu processo de crescimento. Beijo, comenta aí o que você pode fazer e qual é a parte mais que você precisa mudar. Beijo, comenta e eu posso com certeza fazer outro vídeo sobre isso. Tchau, tchau. Beijo.